Olá, tudo bem? Sou Carolina Botelho, diretora jurídica da ADEME, e hoje eu vou te ajudar a entender um ponto essencial para quem está comprando um imóvel, que é o contrato de compra e venda. Muita gente se empolga na hora da conquista da casa própria, assina o documento sem ler. E esse é um documento muito importante que traz não só os seus direitos, mas também as suas obrigações. E hoje eu vou explicar para você de forma detalhada os termos desse contrato e o que precisa ser observado. O contrato de compra e venda é um documento formal que registra a obrigação entre o comprador e o vendedor. Em 2019, passou a vigorar uma lei chamada informalmente de Lei de Distrato. A lei passou a determinar informações mínimas que devem constar no contrato de compra e venda e que garante informações necessárias para o adquirente. Foi uma vitória muito grande para o setor e gerou ali uma transparência importante no contrato. E agora eu passo a explicar para vocês o que não pode faltar no contrato de compra e venda de imóvel. E aí esses itens são indispensáveis no contrato de compra e venda. Quando você for assinar, é importante que você observe se essas informações constam ou não no seu contrato. A primeira é a identificação, né? O nome das partes devem estar identificadas no contrato, tanto do comprador quanto do vendedor, de modo que se saiba de quem cobrar e quando cobrar, quem foi a pessoa jurídica ou a pessoa física que lhe vendeu e quem comprou, né? De repente, a pessoa é casada, deve constar o nome dos dois, né? Dependendo do regime da comunhão parcial dos bens. Também deve constar a descrição completa do imóvel, o número da matrícula no cartório, qual é o cartório, a localização, o tamanho, a área privativa e a área comum, eventuais benfeitorias. Essas descrições permitem que o objeto da negociação seja evidenciado e identificado, para que não haja dúvidas nem conflitos. Também deve constar o valor total do imóvel e a forma de pagamento. Ele precisa estar discriminado o valor total, a forma de pagamento em parcelas, valor das parcelas, o valor da entrada, se vai ser financiado ou se não vai ser financiado. Também uma informação importante, a partir de 2019, com a lei do distrato, uma informação também passou exigida, qual seja a comissão de corretagem. É importante que conste no contrato o valor da corretagem e quem vai pagar. Outro ponto importante no contrato de compra e venda são os prazos e as condições de entrega, principalmente se o imóvel for na planta. Quando ele é comprado na planta e ainda vai ser construído, é importante que conste o prazo de entrega daquele imóvel, para que, em hipóteses de atraso, tenha também aplicação das moras, das multas e das consequências também que estarão previstas em contrato. O contrato traz a previsão de multa em caso de descumprimento contratual, tanto por parte do comprador quanto pelo vendedor. Quando o comprador atrasa uma parcela, ele terá que pagar a parcela com encargos moratórios, que, em geral, é uma multa de 2% e mais os juros moratórios de 1% sobre o valor da parcela em atraso. É claro que, se ele atrasar muitas parcelas, poderá ensejar o distrato, que também vai estar contemplado no contrato. Caso o vendedor atrase, existe uma cláusula contratual que também está prevista na lei do distrato, que permite que ele passe mais 180 dias do prazo contratado. Se esgotar o prazo dos 180 dias, é possível que o vendedor seja obrigado a rescindir o contrato, caso seja essa a opção do comprador. E nessa hipótese, o vendedor vai ter que devolver todo o valor pago devidamente atualizado, inclusive com a corretagem. Caso o comprador decida não rescindir o contrato de compra e venda, o vendedor vai ter obrigação contratual de pagar uma indenização mensal de 1% sobre os valores pagos até a entrega das chaves. Outro ponto importante são as cláusulas de rescisão contratual. O contrato deve prever o que acontece em caso de distrato por qualquer das partes, incluindo as multas e prazos de devolução de valores. É essencial para evitar o conflito e garantir que ambas as partes estejam cientes dos seus deveres em caso de rescisão. Se o distrato acontecer por iniciativa ou culpa do comprador, a lei permite que o vendedor retenha parte do valor pago.
Além do percentual do valor pago, eu ainda posso reter taxa de corretagem, entre outros itens previstos tanto em lei quanto em contrato. E se o distrato acontecer por iniciativa ou culpa do vendedor, ele terá que fazer a devolução integral do valor pago, incluindo a taxa de corretagem e a correção monetária desse valor. Agora, eu vou trazer algumas informações complementares, tal como o contrato de financiamento. Se o imóvel é adquirido por meio de um contrato de financiamento, é fundamental que tenha cautela antes de assinar esse contrato com a instituição financeira. O financiamento, apesar dele ser um passo posterior ao contrato de compra e venda, ele tem que ser observado com muita cautela pelo comprador, pois ele traz implicações importantes que ele deve conhecer. Quando você assina um contrato de financiamento, o imóvel passa a ser de propriedade do banco, até que o comprador quite integralmente esse financiamento. Então, isso significa que o imóvel é dado como garantia à instituição financeira e a propriedade, como eu disse, passa a ser do banco. E aí, o que isso implica? O comprador, por exemplo, ele não pode mais distratar o contrato de compra e venda. Por quê? Porque com o financiamento, o imóvel passa a ser do banco. E aí é importante que se entenda que, na hora que você assina o financiamento, você tem que ter consciência de que você deve manter o contrato até o final, porque é preciso quitar o imóvel com o banco. Outra informação importante são as certidões de regularidade do imóvel. Antes de assinar o contrato de compra e venda, é importante que você observe a matrícula do imóvel para saber se quem está lhe vendendo é o verdadeiro proprietário, bem como se o imóvel não tem nenhuma restrição, ou bancária, ou processo, ou qualquer coisa que impeça a venda do imóvel. É importante também ter a certidão negativa de condomínio e IPTU para saber se esse imóvel não possui débitos, porque com isso você consegue ter a segurança de estar comprando um imóvel livre de ônus e dependências e que tenha a segurança de que esse imóvel vai ser seu e que sem nenhum problema. Um outro ponto para observar é, apesar da lei do distrato não trazer o reconhecimento de firma ou assinatura digital como uma condição de validade, esse é um instrumento que garante ali uma segurança. Então, se você puder ter a assinatura do vendedor e do comprador com reconhecimento de firma ou um certificado digital válido, ele vai lhe garantir mais segurança jurídica na negociação. Iniciando aqui a conclusão, o que se tem de tudo isso é que o contrato de compra e venda ele é um documento essencial para garantir a segurança jurídica e evitar problemas futuros. Então, ele é fundamental que ele seja elaborado com cuidado pelo vendedor e que seja revisado com máxima atenção pelo comprador. Então, se ficou alguma dúvida, procure a orientação jurídica de um advogado ou uma empresa construtora associada da ADEME, para que tenha a segurança necessária. Então, se gostou do vídeo, curte, compartilha, salva e aí até a próxima.